Pi, aula de matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria. E o que veremos hoje, dando continuidade à geometria analítica, nós vamos ver a reta por dois pontos. Então, a geometria analítica começa com pontos, localização de pontos, introduz o plano cartesiano. Hoje vamos falar da reta. Quais habilidades nós pretendemos desenvolver? Converter representações algébricas de funções do primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, ou seja, a reta, recorrendo ou não à tecnologia. E também investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, podemos pensar duas grandezas, usando ou não tecnologias, e levar em conta a variação para utilizar uma reta, descrevendo a relação entre as grandezas. E é exatamente com essa ideia que nós vamos começar, né? Por que a reta é tão especial? O que tem essa relação entre grandezas de tão especial que caracteriza a reta? Então, vamos ver aqui exatamente nestes gráficos aqui. Tá? Então, observem à esquerda, nós temos um gráfico que não é uma reta, né? Pode ser, por exemplo, uma parábola, e aqui ó, a gente marcou uma pequena variação no x, né? Nós temos aqui um x inicial, um x final, nós marcamos aqui um certo ΔX. Gente, lembrando, né? O ΔX significa variação do x, não é delta vezes x, tá? Na matemática, na física, na química, o delta com uma letra tem esse significado de variação. Reparem, por favor, que eu marquei exatamente a mesma variação nas duas figuras. 4 vezes no total. Então, observamos, né? Quando o x varia daqui para cá, o y varia daqui para cá. Então, a variação, ó, eu vou marcar aqui no eixo y. Chegando mesmo o ΔX para frente, a gente pega aqui agora ó, o y final e o y inicial e nós percebemos duas diferenças. Primeira diferença, né? Aqui do lado esquerdo, como a curva está descendo, a variação do y foi negativa. E aqui, como a curva está subindo, a variação foi positiva. E além disso, né, pegando apenas o sinal em módulo, a gente vê que a variação do y nesse trecho aqui foi muito menor. Claro, Alex, vocês vão me dizer, porque aqui está descendo relativamente devagar e aqui está subindo rápido. Na reta, qualquer ΔX que você pegar, né, o mesmo ΔX, a variação ΔY vai ser sempre a mesma aqui, ó. Sempre a mesma, ΔY, ΔY. Então aqui, ó, vamos fazer assim, ó, ΔY1, ΔY2, eles são diferentes, tanto em sinal como em módulo. E aqui os ΔY são sempre iguais para a reta. Então, a reta tem esse comportamento que o mesmo ΔX, em qualquer lugar, produz a mesma variação ΔY. Essa é a característica fundamental da reta e das grandezas que assim se comportam. Então, em qualquer reta, o que acontece? O ΔY sobre ΔX é constante na reta e somente na reta. E a nomenclatura, né? Esse quociente, essa razão tem um nome, ela se chama a inclinação da reta. Inclinação da reta que a gente também usa no nosso dia a dia, né? Você pode falar, eu moro numa rua pouco inclinada, eu moro numa rua que não é inclinada, eu moro numa rua muito inclinada, como nós temos, aliás, aqui em Belo Horizonte, em muitos bairros. E o segundo motivo, né? Eu coloquei aqui de propósito o gráfico de uma função extremamente complicada, com domínio nos reais todos. Observem como que o gráfico ele é bem complicado, tá? Apesar disso, por mais complicado que seja o seu gráfico, você pode pegar um ponto no gráfico e passar aqui uma reta tangente, uma reta encostada. Vou pegar outro ponto aqui, ó. Você pode passar uma reta tangente. Quando você faz isso, né, o que a gente está estudando? A gente está estudando nesse ponto aqui se o nosso gráfico está descendo ou subindo, né, que é aquela questão do sinal,
E mais do que isso, né, olhando a magnitude, né, o valor, se está subindo ou descendo mais rápido ou mais devagar. Não importa quão complicado é o seu gráfico, você pode fazer isso em qualquer ponto do gráfico. Inclusive, tem uns pontos que o gráfico não está subindo nem descendo. A reta é horizontal. Então, esse segundo conceito é o conceito da resposta dessa pergunta. A inclinação da reta tangente mede o quê? Mede a taxa de variação instantânea dessa grandeza que você está estudando. Gente, isso aqui, ó, conforme está aí no quadro, aparece muito em física. Aqui tem dois exemplos, né? A velocidade instantânea e a aceleração instantânea. Mais detalhes, então, com seu professor de cinemática, perfeito? Muito bem. Agora, lembra que o papel da geometria analítica é fazer o paralelo entre o objeto, o ente geométrico em si, na aula de hoje, a reta, e o ente algébrico, né, no caso a equação da reta. A equação da reta no formato equação reduzida, né, é dessa maneira que está aí no quadro. Né, nós temos y igual a ax mais b. Então, por exemplo, né, se a gente quiser colocar aqui valores numéricos, vamos fazer um exemplo aqui, ó, y igual a 3x mais 5. O número que acompanha o x é o a, então aqui nós estamos vendo que o a vale 3, e o outro número que está sem a variável é o b, nós estamos vendo aqui que o b vale 5. Né? Como que se chamam? Né? O a chama coeficiente angular, ou exatamente o conceito que nós vimos antes, inclinação, né? Que é um nome mais curto. E o b também é um coeficiente, só que ele se chama coeficiente linear. Vamos ver mais detalhes daqui a pouquinho. Tá? Também chamado de intercepto y. Então, aí no nosso exemplo, tá? Y igual a 3x mais 5. O 3 é a inclinação ou coeficiente angular. E o 5 é o intercepto y ou coeficiente linear. Muito bem. Por que chama equação reduzida? Porque só tem uma, né? O y está isolado na equação, né? Então, quando o y está isolado na equação, a equação da reta é única. Por isso que tem esse nome, reduzida. Bom, pausa para a nossa citação de hoje, de um matemático chamado Hermann Grassmann, que trabalhou muito com geometria, que ele diz o seguinte: a geometria não pode, de forma alguma, ser vista como um ramo da matemática. Em vez disso, a geometria se relaciona com algo já dado na natureza, a saber, o espaço. Então, para ele, a geometria era uma coisa tão natural, né, que fazia parte da natureza. Né? Não era nem um ramo da matemática, tudo envolve geometria. Aqui, por exemplo, no estúdio agora, nós estamos num ambiente tridimensional. Essa é a opinião dele. Bom, agora vamos ver o seguinte. No plano cartesiano, dois pontos distintos, né, ou seja, diferentes, determinam uma reta. Alex, o que significa no contexto esta palavra determinam? Então vamos desenhar A menos 1, 9. Vamos marcar o ponto A menos 1, 9. Tá? Então, menos 1, eu vou andar 1 para a esquerda no x, 9 para a direita, para cima no y. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos ligar, né? Menos 1, 9, o ponto A está aqui, ó. Esse é o ponto A. O ponto B é o ponto 1, 3. Então, vamos lá. Né? 1 para a direita, no x, 3 para cima no y, o ponto B está aqui. Então, o que significa a palavra determinam? Significa que, se nós temos dois pontos distintos, está aqui o desenho, talvez em outra cor fique melhor, mas se nós temos dois pontos distintos no plano cartesiano, existe somente uma reta que passa por esses dois pontos distintos. Isso é que significa a palavra determinar. Deu dois pontos diferentes, só tem uma reta que passa por eles. Melhor dizendo, tem uma e somente uma reta que passa exatamente pelos pontos A e B. Ok. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Ok, geometricamente entendi. Dois pontos determinam uma reta, essa história é velha, mas como que eu acho a equação da reta? Então vamos ver mais de uma maneira, tá, para vocês escolherem aquela que vocês gostarem mais. A primeira maneira é o sistema linear. Como assim?
Então, vamos devagar aqui. Ó. A equação da reta que a gente viu por enquanto é a reduzida, y igual a ax mais b. Né? Então, se estes dois pontos estão na reta, né, reparem, né, gente, pessoas, isso é muito importante. Né? O tempo todo, geometria analítica, correspondência entre o que acontece na álgebra com o que acontece na geometria. Então, a geometria analítica, entre aspas, nada mais é do que uma algebrização da geometria. Significa que eu tenho aqui o direito de colocar o y de qualquer ponto, o y do A, e aqui o x de qualquer ponto, o x do A, já que eles estão na reta. Ou também o y do B e o x do B. Então, vamos fazer um de cada vez, tá? Só que eu vou escrever assim, ó, ax mais b igual a y. Fazendo isso para o ponto A, vamos ver como é que vai ficar? Então, vai ficar assim, ó. A vezes o x do ponto A é menos 1, mais o B, que é desconhecido, tem que dar o y do ponto A, que é 9. E para o ponto B, mesmo raciocínio, A vezes o x do ponto B é 1, mais um bzinho tem que dar o valor do y, que é 3, tá? Não confundam A e B maiúsculos com A e B minúsculos, tá? A e B maiúsculos são os pontos e A e B minúsculos estão na equação. Então, o que a gente percebeu, né? Que isso aqui vai dar um sistema linear. Então, vai ficar assim, ó. A vezes menos 1 menos A mais B igual a 9. A vezes 1 dá A mais B igual a 3. Deu um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Também existem vários métodos para resolver, tá? Vou fazer pelo meu método preferido, que é o método da adição. Se somarmos estas equações, vai cortar o A com menos A, ok? B mais B vai dar 2B igual a 9 mais 3, 12. Invertendo a operação, o 2 passa dividindo, fica B igual a 12 sobre 2, o B igual a 6. E como que acho A? Com qualquer uma das equações, por exemplo, pegando a segunda, né, que não tem sinal negativo, aqui, ó, A mais B igual a 3. Então, A mais o 6, que é o B, A mais 6 é igual a 3. Perfeito? Então, invertendo a operação, vai ficar A igual a 3 menos 6, ou seja, A igual a menos 3. Portanto, a equação da reta é assim, ó, não é ax mais b, gente, menos 3x mais 6. Essa é a resposta final. Então, esta é uma maneira de achar a equação da reta. Né? Usando as coordenadas de A e B, a gente monta um sistema linear, resolve o sistema, achamos o Azinho e o Bzinho, portanto, achamos a equação da reta. Perfeito? Ok. Vocês vão falar, Alex, não gosto muito de sistema, tá? Então, nós podemos fazer pela inclinação. Então, como que seria pela inclinação? Vamos lembrar o conceito de inclinação. Primeiro, vamos de novo na equação da reta, ax mais b. Esse A aqui é exatamente a inclinação. Então, a gente vai achar primeiro a inclinação. Mas o que é a inclinação mesmo? Que a gente viu lá no início, é o ΔY pelo ΔX, variação do y pela variação do x. Que nada mais é do que, o que é a variação, gente? O y final menos o y inicial, tá? Sobre, mesmo raciocínio, o x final menos o x inicial. Alex, mas qual que é o inicial, qual que é o final? Tanto faz, tá? Então, se nós considerarmos, por exemplo, né? Por exemplo, vamos considerar o A como ponto inicial. E vamos considerar o B como ponto final, tanto faz. Por que tanto faz? Porque a reta que passa por A e B é a mesma reta que passa por B e A. Né? Aqui na reta não tem sentido, só tem direção. Ou por outra, se você quiser pensar algebricamente, né, você trocar os pontos A e B equivale a trocar no numerador e trocar no denominador. Então, você trocou duas vezes o sinal. Trocou o sinal do numerador da fração e do denominador da fração. Se vocês trocaram o sinal duas vezes, não aconteceu nada, né? Ficou da mesma forma que antes, vai dar o mesmo valor. Muito bem. Então, nesse nosso raciocínio, vamos achar o A, né?
como sendo yb menos ya sobre xb menos xa, ok? Então, vamos lá. Usando os números finalmente, yb menos ya, 3 menos 9, xb menos xa, cuidado, tá? 1 menos da fórmula e o menos 1 do número, perfeito? Então, ficou assim, né? Ó. O A deu xb menos xa, ok? Então, 3 menos 9 dá menos 6, e aqui vai dar 1 menos menos 1, ó, 1 mais 1, que dá 2. Então, o A deu menos 3. Alex, como que acho o B? Usando qualquer um dos pontos. Então, nós estamos nesse ponto, ó. O A, ele é menos 3 menos 3x mais B. Ou você joga aqui agora o x do A e o y do A, ou o x do B e y do B. Tá? Então, usando novamente o x do B, ó, e o y do B, fica assim, ó, 3 igual a menos 3 vezes 1 mais Bzinho. Então, ficou 3 igual a menos 3 mais Bzinho. Invertendo a operação, 3 mais 3 igual a Bzinho. Bzinho igual a 6, ok? Chegamos no mesmo ponto, né? Achamos Azinho, Bzinho, y igual a menos 3x mais 6. Mesma resposta por outro caminho. Resumindo, acha primeiro a inclinação, que é o Azinho. Usando qualquer um dos pontos, acha o Bzinho. Pergunta inteligente, mas se eu tivesse usado as coordenadas do ponto A, teria achado o mesmo Bzinho? Sim. Tá? Isso é legal na matemática. A matemática é coerente o tempo todo. Bom, determinante. Alex, eu não vi determinante, não tem problema, tá? Você não viu, você pode aprender agora. Como que monta o determinante? Assim, ó. Essa parte é fixa, xy, 1, 1, 1. Nós vamos calcular aqui um determinante. Aqui as coordenadas do ponto A, xa, ya, e aqui do ponto B, xb, yb, igualado a 0. Tá? Muito bem, vamos colocar os valores xy, 1, 1, 1, as coordenadas do A menos 1, 9 e do B 1, 3. Como que calcula determinante? Repete as duas primeiras colunas, x menos 1 e 1, y 9 e 3, igual a 0. E agora a gente faz aqui o produto, ó. 9x, x vezes 9 vezes 1, 9x, y vezes 1 vezes 1 dá y, 1 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 3. Nesse sentido aqui, gente, a gente troca o sinal, tá? Então, vamos trocar o sinal. Y vezes 9 vezes 1 daria 9, trocando o sinal, menos 9. X vezes 1 vezes 3 daria 3x, trocando o sinal, menos 3x. Y vezes menos 1 vezes 1 daria menos y, trocando o sinal, mais y. Tudo isso igual a 0. Depois de simplificar essa equação, né, você chegará novamente em y igual a menos 3x mais 6. Ok? Então, o terceiro método, determinante, vai chegar também na equação da reta. Tá? Aqui tem um código, né, só para você ver, né, para calcular a equação da reta. Então, reparem, né, eu entrei aqui as coordenadas do A, menos 1 e 9, do B, 1 e 3, já me deu aqui a equação da reta, menos 3x mais 6. Então, para quem gosta de código, poderia ser dessa forma. E, finalmente, onde que na figura aparecem os valores do A e do B? Menos 3 significa que cada um que se anda para a direita no x, a reta desce 3, tá? Conceito de inclinação. O 6, que é o Bzinho, é exatamente essa altura aqui, ó, no eixo y, que a reta corta o eixo y, por isso é que chama intercepto y. E a raiz é onde corta o eixo x, que é exatamente 2 neste exemplo, tá? Então, de novo, 6, Bzinho, é onde a reta corta o eixo y, menos 3 é esse visual aqui, né? A inclinação, a proporção entre os lados deste triângulo retângulo, levando em consideração o sinal, e raiz, onde intercepta o eixo x. O que nós vimos hoje? A propriedade fundamental da reta. Vimos que o nome dessa propriedade, que é a inclinação, vimos sobre reta tangente, a equação reduzida da reta y igual a x mais b, tá? Tem um errinho aqui, mais b, os nomes do A e do B,
vimos sobre raiz, vimos que 2 pontos determinam uma reta, vimos 3 métodos para achar a equação da reta e vimos um código também para fazer isso. Estas são as nossas referências. Muito obrigado pela sua presença na nossa aula sobre retas.